começando mais um vlog neste canal. Hoje é dia 15 de março, segunda-feira, e estamos começando o vlog 32 desse canal aqui. Essa semana era para sair vlog para vocês aí no canal, no dia 16 de março, mas obviamente não vai sair, porque eu não gravei nada para vocês na semana passada, mas eu li muita coisa, tá? Então vamos lá para alguns updates aí. Eu estou lendo o livro A Grande Gripe, é um livro-reportagem. Eu estou na página 340 do livro, já fiz várias marcações aqui. E ele é uma história, é um livro-reportagem, né, falando da gripe espanhola, mas ele fala também da história da medicina. Então, como que os médicos começaram a se desenvolver desde os princípios lá do William Harvard, do Hipócrates, e todos esses nomes aí de quem com certeza está fazendo medicina vai saber explicar muito melhor do que eu. Mas ele conta uma breve história aí da medicina, como que os médicos entendiam as doenças, como que eles faziam as vacinações. Até tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que tem um vírus chamado varíola, né? Atualmente ele se encontra extinto, né? Não existe mais essa epidemia. Mas foi uma das grandes epidemias aí da história. E o vírus desse vírus chama vacínia. Então, os médicos, nos princípios aí da medicina, eles pegavam os bebês e colocavam os bebês no surto de varíola e chamavam essa técnica de vacinação. Então, tá aí o nome da vacina, né? Vem do vírus varíola. Essa técnica muito bruta aí que os médicos faziam, né? Bem rudimentar, mas foi uma das maneiras que eles conseguiram aí descobrir a vacina, como é que as pessoas ficavam imunes e tudo mais. Então, eu achei bem interessante esse trecho aqui. E aí, eu cheguei numa parte ontem que eu fiz bastante leitura ontem, domingo, falando sobre a gripe espanhola em si. Então, ela começa mesmo numa região do Kansas, nos Estados Unidos, e a guerra, porque em 1914, né, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, a guerra foi a grande responsável aí por espalhar o vírus aí pelo mundo inteiro. E tem alguns trechos aqui, aliás, vários trechos aqui, que ele fala que as grandes epidemias, elas vêm em ondas, né? Então, a primeira onda não foi tão trágica da gripe espanhola, mas a segunda onda, ela já levou muitos e muitas vidas aí. Até tem algumas cenas bem fortes aqui no livro, deixa eu ver se eu acho uma delas aqui, que mostra que os hospitais, eles já não tinham mais leitos, tá vendo? Então, as pessoas ficavam grudadas. Gente, se a gente parar pra pensar, né, na época que a gente tá vivendo com todo esse caos aí do coronavírus, estamos na mesma situação. Essa semana, dia 15, foi a semana que o governador, o João Dória, ele decretou novamente o lockdown, né, fechamento de vários comércios. As aulas foram suspensas, então eu tô em trabalho remoto. Eu estou fazendo as minhas aulas de casa. Então, tudo parou de novo por conta disso, né? Então, os hospitais aí, eles estão lotados. E eu achei curioso algumas marcações aqui que eu até fiz anotação, que fala que... Deixa eu ver se eu consigo encontrar o trecho para vocês, porque é muito interessante, eu acho que vale a pena ser lido. Tem, assim, quanto mais a gente entende sobre a pandemia, gente, eu acho que mais chocante fica, sabe? Deixa eu ver se eu encontro o trecho aqui, ó. Que ele fala que as enfermeiras, elas já estavam tão exaustas que elas nem esperavam direito o doente falecer. Então, elas já enrolavam no lençol porque sabia que ele não ia ter possibilidade de vida, né? E não ia conseguir. Então, era bem difícil. Aí tem até um trecho que tá falando assim, ó. E eles ficaram sem caixões. De repente, os preços dos disponíveis atingiram valores inestimáveis. E aí ele fala, né, se a gente parar com um paralelo do que está acontecendo agora, isso aconteceu na região sul. Teve locais que já ficaram sem caixões. Então, os corpos aí foram colocados em containers. Então, percebam, né, uma gripe aí, uma das maiores pandemias da história, que foi a gripe espanhola, ela já também deu bases aí para lidar com a pandemia atual da Covid-19. Olha só que interessante esse trecho. A gripe era uma doença que se espalhava em multidões, evita em multidões.
Era o conselho dado por Kruski e a diretoria de saúde da Filadélfia, para evitar aglomerações. A Philadelphia Rapid Transit Company, a empresa de transportes públicos da cidade na época, apenas limitava o número de passageiros nos bondes. Então, olha só, né? Em 1914, os governantes aí já falavam em isolamento social para evitar aglomeração, para não... eles entendiam que as gripes, né, que as epidemias, elas se espalhavam em multidões. Então, vejam, né, é uma doença que já existiu, né, a gente já passou por causa de epidemias e os conselhos são os mesmos. E aí eu olho aquelas reportagens, gente, eu fiquei muito revoltada, assim, muito estressada semana passada, eu tava muito estressada com a pandemia, acho que até é isso que atrasou aí os vídeos, as gravações para vocês, mas eu comecei a ver as reportagens de pessoas fazendo festas clandestinas, de se aglomerando, vários e vários adolescentes, assim, irresponsáveis em baladas. Então, sem contar que tem pessoas que estavam nas ruas, sem máscaras, fazendo protestos, achando que o vírus não existe. Então, assim, gente, é muito preocupante, sabe? Quando eu observo a história da gripe espanhola, que tá aqui, ó, contado nesse livro, e o que tá acontecendo no Covid-19, eu percebo que as pessoas não aprenderam nada, sabe? É como se os livros de história, como se as outras pandemias que a gente já tivesse tido, não tivesse servido para nada. Porque as pessoas simplesmente não ouvem, sabe? Não aprendem com a história. E isso é muito triste, muito triste. Muito triste, muito lamentável mesmo. Olha esse trecho aqui, ó, do lado das enfermeiras. Ela se lembra que no pico da pandemia, as enfermeiras envolviam mais de um paciente vivo em lençóis e colocavam uma etiqueta no dedão do pé esquerdo. Economizava tempo, já que elas estavam exaustas. Eram etiquetas de transporte, listando o nome do marinheiro, sua posição e cidade natal. Ela se lembra de corpos no necrotério, empilhados do chão ao teto como lenha. Nos seus pesadelos, imaginava o que sentiria o rapaz que estava na base daquela pilha. Olha que situação. Quer dizer que até mesmo os profissionais de saúde estavam esgotados, estavam no seu limite e sabiam que as pessoas iam morrer. Então, eles não tinham mais como ajudar. Então, a única maneira aí era simplesmente já envolver as pessoas que já estavam praticamente mortas, né? Nos lençóis e já preparar para despachar. Gente, que cena horrível, que cena horrível. E isso aqui são relatos, sabe? Relatos aí de históricos que a gente tem registrado da gripe espanhola. Então, quando a gente compara a gripe espanhola com a Covid-19, a gente vê muitas semelhanças. Quando a gente lê os noticiários, vê os hospitais lotados, vê os profissionais de saúde no limite, esgotados, a gente consegue fazer uma relação muito próxima com o que aconteceu na gripe espanhola com o que está acontecendo agora no Covid-19. E é isso, gente. Eu passei a semana assim, sabe? Surtada com a pandemia, com muita raiva das pessoas que não estão entendendo que é preciso ter um distanciamento social, que é preciso ficar em casa, que é preciso fechar as coisas, ter mais cuidado, usar máscara, se prevenir e parar de fazer aglomeração. Então, eu passei um pouco assim, meio estressada semana passada, não gravei pra vocês, eu tava muito de mau humor com essas notícias que eu tava vendo. Então, é isso, eu vou deixar aqui registrado meu posicionamento sobre isso, tá? Meu posicionamento em relação à saúde, à falta de cuidado com a saúde. Eu entendo que tem muitas pessoas que precisam do comércio aberto, é a única fonte de renda, né? Há um debate aí sobre a questão de geração de renda, mas fora isso, gente, o lado do comerciante a gente até entende, mas aquelas pessoas aglomeradas em ruas, em festas clandestinas, enfim, saindo na rua sem necessidade, sem usar máscara, sem cuidado nenhum, sem distanciamento social, sabe? São coisas que não dá pra entender. Não dá pra entender o que passa na cabeça de uma pessoa de, no meio de uma pandemia da Covid-19, achar que tá tudo bem fazer aglomeração, achar que tá tudo bem fazer festa clandestina, sabe? Não consigo entender isso. Não consigo entender. Não consigo entender mesmo. Então, eu tô amando a leitura desse livro. Esse livro foi publicado pela Intrínseca, tá? Então, eu tô lendo esse livro, tô amando esse livro. Acho que eu finalizo essa semana, mas eu trago aí nos próximos updates de leitura pra gente ver como é que vai funcionar essa semana. Como eu disse, né, tá tudo fechado, estou gravando na semana de fechamento novamente aí dos comércios, das escolas. Então, eu voltei pro meu trabalho home office.
mas eu mantenho vocês atualizados aí na semana, o que eu tô lendo, quais são as minhas metas de leitura. Eu até arrisquei uma TBR para esse ano de livros para ler, mas eu não vou falar nada no vídeo porque eu vou ver se vai dar tempo de fazer todas as leituras que eu planejo fazer. Mas é isso, gente. Então, me contem aí como é que tá sendo na cidade de vocês, na cidade que eu estou. As UTIs estão 100% lotadas, não tem mais onde colocar pessoas, tá uma situação bem difícil e mesmo assim tem gente que não tá nem aí. Então, cabe aqui uma reflexão. Eu sei que meu canal é focado em livros, nas experiências literárias, mas eu acho que chegou um momento da pandemia que não tem como eu não me posicionar sobre isso, não tem como eu desabafar com vocês a minha revolta em relação à irresponsabilidade que essas pessoas estão demonstrando. Então eu deixo aqui essa minha revolta, meu desabafo. Me desculpem se alguém que está assistindo esse conteúdo é sensível ao tema, se perdeu alguém na morte recentemente por causa da pandemia e se é um assunto sensível, mas eu precisava deixar aqui o meu desabafo também, porque eu acho que a leitura, história e arte são três disciplinas aí que andam juntas, né? Que caminham juntas. Não tem como a gente falar de literatura sem falar do momento histórico que estamos vivendo e vice-versa. Bom, é isso, gente. Então a gente se vê aí no próximo update, no próximo vídeo. Fazendo mais um update de leitura para vocês. Hoje já é quinta-feira, dia 18 de março, e eu vim aqui para falar para vocês que eu finalizei hoje o livro A Grande Gripe, consegui nessa jornada aí ler esse livro. Então eu fiquei bem satisfeita com essa leitura, tá? Foi uma leitura histórica, aí é um livro-reportagem publicado pelo John M. Barry. Ele é jornalista e historiador. E aí, durante essa leitura aqui, eu lembro que ontem faltavam mais ou menos umas 100 páginas para terminar essa leitura. E eu finalizei hoje pela manhã. Então, eu gostei bastante do rumo como que essa história foi escrita. Ela foi dividida em algumas partes aí. E o nome da última parte é Fim de Jogo. Então, é quando ele fala aí sobre como que a gripe espanhola, depois dela ter matado um monte de gente, né? Depois dela ter causado grandes estragos aí na sociedade, ela foi extinta, né? E aí ele também finaliza, o autor, falando das pesquisas. Ele fala até de uma questão que eu acho bem interessante, que eu até marquei aqui, eu vou ler o trecho para vocês acompanharem aí o meu raciocínio, tá? Para não ficar falando aqui sem vocês estarem por dentro do que eu quero dizer. Aí ele fala assim, ó, existe uma resposta para isso, né? Falando da questão das epidemias e tudo mais. Uma vacina universal, ou seja, uma vacina que sirva contra todo tipo de vírus influenza. Então ele fala de 2009, que a gente teve uma epidemia no mundo aí, com a questão da H1N1, né? A gripe suína, que ficou mais conhecida. E aí ele fala que hoje em dia ele acha que existem poucas pesquisas focadas nos vírus influenza e que deveria ter uma pesquisa maior para que pudesse se desenvolver uma vacina universal. E aí ele fala, as vacinas atuais focam na hemoglutinina, o antígeno mais exposto ao sistema imunológico, que se parece com uma cabeça de brócolis. Infelizmente, as vacinas focam na cabeça, que sofre mutações com rapidez, e é a parte do vírus que pode se modificar sem interferir na funcionalidade do todo. Essa parte é a razão das vacinas contra a gripe não serem tão eficientes. Entre 2003 e 2017, a eficácia subiu apenas de 10% para 61%. Então ele questiona muito que a epidemia lá de 1914, né, que terminou até 1918, ela teve pouco estudo depois dessa grande epidemia. E ele fala que hoje em dia o mundo, né, na questão da prevenção, eles têm uma política de transparência, então qualquer surto de novas variantes da influenza tem que ser comunicado para que a ciência possa produzir vacinas. E aí ele fala justamente disso, que se a ciência se dedicasse a produzir vacinas, uma vacina universal, a estudar melhor a composição do vírus influenza, ele fala que se fosse possível, né, ter esse investimento na pesquisa, esse investimento aí, até na questão de financeira, né, gente, porque para financiar uma pesquisa precisa de dinheiro.
seria possível prevenir todos os tipos de influenza. Então é uma coisa bem interessante aí que o autor coloca, né? Fala da questão aí que os governos, né, eles têm desenvolvido uma espécie de vigilância com respeito a essas novas variações, mas que tem essa política de transparência aí acontecendo. E aí ele até fala da questão da influenza da gripe suína, né, de 2009, 2010 ali, que teve uma resposta muito rápida do sistema de saúde para produzir essas vacinas, né, essa pesquisa ser financiada rapidinho, fazer a vacina contra a influenza. Por isso que a gente teve uma vacina relativamente rápida aí na questão da influenza da H1N1. E a mesma coisa não está acontecendo com a Covid, né? Então a Covid teve uma pesquisa muito maior, exigiu muito mais tempo e tudo mais. Então eu achei bem interessante esse ponto de vista aí do autor, né, dessa questão aí. E aí ele finaliza com umas frases muito fortes e eu vou ler para vocês aqui. Em 1918, as mentiras das autoridades da imprensa nunca permitiram que o terror se tornasse real. O público não podia confiar em nada, então não sabia de nada. Mas a estrutura social é baseada em confiança, e quando ela se rompe, as pessoas alienam-se não apenas das autoridades, mas umas das outras. O pavor se infiltrou na sociedade, que impediu uma mulher de cuidar da irmã, que impediu voluntários de doar comida para famílias muito doentes, e que por isso morreram de fome, que impediu enfermeiros experientes de atender a maioria das chamadas urgentes. O medo, não a doença, ameaçou a ruptura da sociedade. Como Victor Waldman, um homem cuidadoso, comedido e que não exagerou em suas orientações, advertiu que a civilização poderia ter desapercebido dentro de semanas. A lição derradeira de 1918, uma simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de se executar, é que as autoridades devem diminuir as chances de que o pânico aliene a todos. A sociedade não pode funcionar com cada um cuidando de si. Por definição, nenhuma civilização sobrevive assim. Quem está no poder deve confiar no povo, não deve distorcer nada, nem enfeitar ou tentar manipular as pessoas. Lincoln já havia dito isso e da melhor forma. Um líder deve tornar real qualquer terror. Só assim as pessoas serão capazes de enfrentá-lo. Essa finalização do autor eu acho bem forte, principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo. E qualquer semelhança com a realidade, tá, gente? Mera coincidência. Então, eu acho importante sim esses argumentos que o autor coloca, principalmente na questão das pessoas terem acesso à informação e uma informação verdadeira. Só fazendo um paralelo aí com a Covid-19, desde o início da pandemia lá em março aqui no Brasil, né? A gente teve um número muito grande de fake news se espalhando pela internet, falando que misturas de chá, misturas de álcool prevenia ou até curava a doença. Falando que o uso de determinadas coisas que são claramente ineficazes do ponto de vista científico funcionariam, e até mesmo a gente teve aqui a presença de argumentos contraditórios, principalmente de quem está na liderança, de quem está no poder, que ao invés de incentivar o uso da máscara, o distanciamento social, teve posicionamentos muito contrários. Então, quando a gente pega essa pandemia aí de 1918 e faz uma comparação com o que está acontecendo no ano passado, de 2020, e nesse ano de 2021, a gente percebe que tem muita gente que não aprendeu nada com a pandemia. Uma das coisas que mais assusta, sabe, quando eu tava lendo esse livro aqui, que eu até fiz um post lá no Instagram, se você não me segue, @literário_trem, é a questão que desde 1918 as autoridades, os cientistas, eles já falavam: evitem aglomerações, a gripe é uma doença que se espalha em multidões, usem máscara, se protejam. E aí eu vejo as notícias hoje em dia, sabe, em pleno 2021, a gente tem a experiência da gripe espanhola e as pessoas continuam sendo descuidadas, continuam fazendo festas clandestinas, continuam se aglomerando, acham que máscara é besteira, que não precisa ter distanciamento social, que tudo precisa ficar aberto. Então, assim, eu vejo que tudo que a gente passou, durante a gripe espanhola, o relato histórico que está aqui muito bem escrito, muita gente acha que é besteira, né? Tem até uma questão do negacionismo, achar que o vírus não existe. Então, gente, sabe, eu acho que a história, ela tá aqui para nos ensinar. Então, o que aconteceu na gripe espanhola, eu acho que é extremamente importante que haja esses debates, que haja essas reflexões e que a gente possa tirar de lição para os dias de hoje.
né? Então eu acho que a literatura, principalmente quando é um livro de não ficção, que é um livro-reportagem, que é um trabalho sério, que a gente tem que pensar nisso, né? Nessa questão aí do que a gente pode tirar de proveito das experiências do passado para fazer diferente no presente. E aí eu vejo que tem muita gente, eu até tava vendo uma reportagem hoje da BBC de uma mulher nos Estados Unidos que foi presa, porque ela invadiu uma loja, ela tava sem máscara e o guarda, né, os policiais pediram para ela colocar a máscara ou se retirar da loja, e ela começou a fazer piadas sobre o vírus, falar que era besteira, que não ia colocar a máscara, e ela saiu do estabelecimento algemada, porque ela tava causando uma perturbação ali, né? Não estava usando a máscara, não estava se protegendo e estava colocando a vida das outras pessoas que estavam no mesmo estabelecimento em perigo. Então, gente, veja isso, né? Isso é um ano de 2021. E aqui em 1918, o conselho já era: use máscara, evite aglomeração. Então, sabe, a gente tem que parar pra pensar um pouco na história, do que a gente aprende sobre ela e colocar em prática no nosso dia, certo? Então, olha, essa foi uma das leituras que eu mais gostei de ter feito esse ano. Eu acho que é um livro-reportagem extremamente atual, extremamente importante, e que eu acho que todo mundo deveria fazer essa leitura. Tem imagens aqui bem fortes, né, dos leitos sendo ocupados. Tem poucas imagens no livro, tá? Eu acho que só tem uma parte aqui no livro que ele traz, ó, a imagem dos cientistas envolvidos na pesquisa e uma cena bem lamentável aí dos leitos das UTIs da época serem colocados pelas pessoas aqui que não tinham nem onde ficar. Tem até um relato, que eu não sei se eu falei no update anterior ou não, das enfermeiras, que elas não tinham onde colocar as pessoas, elas já sabiam que as pessoas iam morrer e elas já enrolavam no lençol e só esperavam a pessoa morrer pra colocar pra fora. Então, um relato bem difícil aí. Ele fala sobre as voluntárias enfermeiras, não está nesse livro, tá? Eu achei que ia falar, mas não falou. Mas a Agatha Christie, ela trabalhou como enfermeira voluntária aí na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, não tem nenhuma anotação a respeito disso, mas tem essa informação de que a Agatha Christie, ela foi enfermeira, por isso que ela tinha um conhecimento vasto aí na questão de venenos. Então, não tá nesse livro, tá? Mas é uma curiosidade aí pra quem for ler, que a Agatha Christie participou. E aí ele fala sobre as enfermeiras, que muitas delas simplesmente não voltavam, ou então se voltava, não queria participar mais. Então era muito difícil encontrar enfermeiras voluntárias nessa época. Então é isso, gente. Eu vou ver o que eu vou ler agora. Eu vou pensar sobre as minhas próximas leituras e aí eu vim falar pra vocês nos próximos updates. Olá, pessoal, fazendo mais um update de leitura. Hoje já é domingo, dia 21 de março, e eu acabei de gravar 2 resenhas aqui pro canal, a Em Águas Profundas e a Grande Gripe, que logo vai sair. Então é isso, eu até deixei aqui no meu cenário pra vocês podem ver que eu mudei a minha estante, né, que eu organizei por autores, bonitinho. Se vocês quiserem aí também que eu faça, né, um bookshelf tour atualizados de 2021, me contem aqui nesses comentários para poder fazer. Eu estou lendo no momento o livro Almas Gêmeas do Nicholas Sparks. Eu tô gostando muito da história, é uma história real que o Nicholas Sparks ele descobriu por acaso, né, acabou entrevistando essa pessoa para poder contar a história dela. E ele fala no livro ali que ele não utilizou nomes reais justamente para preservar a identidade das pessoas ali, dos personagens, né? Mas eu tô gostando bastante da história. Ele conta a história do True, aí da Hope, né? Que eles acabam se conhecendo de uma forma inusitada, bem na narrativa do Nicholas Sparks mesmo. É um autor de romance contemporâneo, é um dos meus favoritos. Então, eu gosto bastante das narrativas dele. E eu tô fazendo essa leitura neste domingo. Mas o nosso vlog já tá imenso, então eu vim aqui só mesmo pra encerrar este vlog aí que vocês vão assistir na terça-feira, né? Então eu vim pra encerrar este vlog e é isso, gente. Então, se você gostou desse vlog, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais, que tudo isso me ajuda muito na divulgação e também para o meu canal crescer, né, chegar a mais pessoas aí e quem sabe incentivar mais pessoas também a se tornarem leitores, autores, né, e a gente possa ter um Brasil aí melhor nessa questão de leituras. Um super beijo e até o próximo vlog.